Agora, minha gente, temos a hora aí, 12h 37 minutos. A gente vai falar com a Camila Rorato, está ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Estamos aqui mostrando, casos de violência absurda registrados em Cascavel. Vimos também a questão de Foz do Iguaçu. E o delegado Diego Valim aceitou aqui o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante, trazer aqui o posicionamento da polícia, as investigações, o que a Delegacia de Homicídios tem feito, como tem atuado, trabalhado, para tentar elucidar esses casos, para tentar conter de alguma forma também, né, Camila? Exatamente, Valdinei. Inclusive, a gente teve 2 casos bem recentes aqui em Cascavel, que foram casos de grande repercussão. Um jovem que foi morto a tiros numa região central da nossa cidade, uma região bastante movimentada, bem cedinho, logo depois de uma discussão no trânsito, por causa de uma fechada. A gente teve também uma outra situação ainda mais recente, que foi depois de uma discussão por causa de um fura-fila, na fila de uma lanchonete aqui de Cascavel, que também um jovem acabou sendo morto, dessa vez com golpes de faca. É para falar sobre esse tipo de situação, sobre esse tipo de violência que tem acontecido aqui nas ruas de Cascavel, que o delegado da Delegacia de Homicídios aqui da nossa cidade veio até aqui então para falar com a gente, Diego Valim. Diego, então fala pra gente, primeiro, a gente sabe que no ano passado, por exemplo, a gente tinha um aumento no número de homicídios, tinha casos de homicídios, mas esses homicídios normalmente relacionados a outras situações, a acerto de contas, ao tráfico de drogas, mas nesse ano a gente percebe que esse perfil dos crimes mudou. A gente teve um aumento no número de homicídios e um aumento de crimes relacionados a essas situações banais. Como é que vocês avaliam isso? Por que isso tem acontecido aqui na nossa cidade? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente até faz uma estatística em relação à motivação do crime. Então, esse ano um fato bem atípico foi essas situações banais, como comentado. Não é o público em geral que a gente atende na Delegacia de Homicídios, então a gente é acostumado a trabalhar em anos anteriores com tanto, não generalizando, mas tanto vítimas quanto autores, de alguma forma estão inseridos no meio da criminalidade. E esse ano então que a gente notou essa diferença, esse fato atípico, que são indivíduos que não ostentavam nenhuma passagem pelo meio policial. Então foi situações ocorridas ocasionais, digamos assim, como já mencionado, uma briga de trânsito, uma briga em algum bar, na fila de um drive-thru. Então são situações assim que a gente não tem como evitar, nenhum homicídio a gente tem como evitar. Só que a gente não sabe assim, estabelecer como traduzir isso, assim, qual que foi a consequência de ocorrer esses crimes assim ocasionais. Então a gente na delegacia assim, trabalha agora até estudando formas diferentes de lidar com esses homicídios, porque nesses que já são da criminalidade, tráfico, a gente já tem um norte a seguir, digamos assim, A gente já tem uma linha de investigação, geralmente essa linha de investigação parte da vítima, então a gente já sabe que a vítima é envolvida no meio criminoso, então de alguma forma facilita a gente, Então esse fato novo agora, que são situações ocasionais, acaba que a gente não tem de onde iniciar a investigação. Então a gente trabalha nesse sentido agora de também lidar com essas situações. A gente até tenta sensibilizar a população que vá para algum local, que saia para as ruas, que não saia portando uma arma de fogo, portando uma arma branca, porque em virtude daquele estresse, a gente notou que aquele estresse momentâneo ali, que gera de um conflito, que acaba se traduzindo em uma morte violenta. Você já até, inclusive, comentou um pouquinho sobre isso, mas se você puder falar para a gente o que essas pessoas normalmente relatam para vocês, porque boa parte desses crimes já foram, inclusive, solucionados, Então, o que essas pessoas dizem para vocês que normalmente agem nesses momentos de grande estresse, não pensam no que estão fazendo, o que elas falam? Nesses casos é uma investigação diferente, assim, como eu já disse. Questões envolvendo a criminalidade, geralmente os autores não falam nada, tentam se esconder. Nessas situações assim, ocasionais, às vezes eles mesmos, por intermédio de seus advogados, procuram a Delegacia de Homicídios. Diversas vezes se mostram arrependidos porque eles não estão inseridos no meio da criminalidade, Foi uma situação ocasional. Então eles relatam momentos de estresse, de conflitos ali, que eles acabam saindo do sério, digamos assim, e acabam cometendo esses crimes.
por vezes são situações ali, motivos fúteis, motivos banais, só que eles não pensam na hora que tem a consequência ali, a responsabilidade penal, né? Tá certo, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. São situações realmente que têm preocupado aqui nas ruas da nossa cidade, porque tem deixado realmente marcas bastante violentas. Então, para isso é preciso talvez essa prevenção que o delegado citou, sair de casa, não portar armas de fogo, enfim, fazer o possível para evitar que esse tipo de situação continue acontecendo aqui pelas ruas de Cascavel, Valdinei. E se deparar com uma situação aí que mexa com o teu orgulho, né, com o teu emocional, conte até 10. Valim, obrigado pela participação, falar com a gente. Camila também aqui conosco, 12h43. Vamos ampliar esse assunto agora, discutir um pouquinho mais sobre isso. Ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, o promotor Alex Fadel, para conversar com a gente, Fadel. Aliás, muito obrigado por ter aceitado também o nosso convite aqui para falar sobre esse tema que lamentavelmente a gente tem visto acontecer com uma frequência danada, que é a explosão, é a falta de equilíbrio, é a falta de parcimônia e o resultado é o que a gente acabou de ver nessa série de truculência. O que está acontecendo? A gente tem uma campanha sendo encabeçada pelo Ministério Público, com apoio também da imprensa, da própria OAB, para tentar mudar essa realidade. O povo está meio com um pavio curto, Fadel. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Pelos números que nós temos aqui na nossa região, dá para perceber que efetivamente o problema não está mais sendo tão somente a questão envolvendo a criminalidade organizada, tráfico de drogas, contrabando, etc. As pessoas de bem, entre aspas, estão com pavio curto, né? Então qualquer tipo de discussão em qualquer lugar é o suficiente para que a pessoa ou brigue com um canivete, ou com uma arma de fogo, ou até mesmo na mão, né? Tem diversos fatos que não são mostrados, não há câmeras filmando, né? Mas que chegam ao fórum, evidentemente, de lesões corporais decorrentes de brigas, decorrentes de fatos absolutamente irrelevantes, insignificantes, no termo jurídico, fúteis. Numa explosão como essa aí, Sim. O camarada vai pegar qualquer objeto, o que tiver pela frente dele, nesse descontrole emocional, vai partir para cima do outro, agredir e causar morte. Exatamente, exatamente. Então, o norte da nossa campanha, Conte até 10, é justamente esse. Número 1, você pode se tornar réu, né? Você pode responder a uma ação penal. Ah, mas não fica preso. Dependendo da situação, pode ficar preso muito tempo. Em outras situações, ainda que você não fique preso, existem outras formas de punição, né? Jurídicas, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, dinheiro, mexer no bolso da pessoa, né? Faz uma diferença. Além do que, Valdinei, tem a questão do cancelamento, né, de redes sociais, você perdeu o emprego, a sua família acabar sendo prejudicada de alguma forma, emocionalmente, por exemplo, né? Nesses casos recentes que nós tivemos aqui em Cascavel, imaginemos, vamos fazer um exercício de empatia. Como estão as esposas, os filhos, os parentes a família, das pessoas que foram presas? Justo. Né? Então, primeiro tudo aqueles isso, que foram vítimas, né? Sem Depois dúvida alguma. o resultado disso, que é uma prisão, sabe-se lá quanto tempo atrás das grades, toda essa questão da moral da família, do nome de família, do nome do cidadão. Mas como que vocês chegaram até essa campanha? Qual que é o objetivo? Na parte prática mesmo, como que vocês querem transformar essa consciência, esse comportamento da sociedade, Fadel? Pois não. Tudo começou lá em 2012, por meio de uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, lá em Brasília. Conte até 10, né? Depois o tempo passou, efetivamente aquela campanha não continuou, né? Agora, em 2022, logo que aconteceram alguns fatos filmados, o que gera mais comoção social, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso mesmo. Né? Então, quando as pessoas não veem a violência, acham que o problema está no fórum. Mas não, né? O problema está na rua da cidade, no centro, não somente na periferia. Enfim, por conta desses fatos, eu conversei com a doutora Mariana Vieira, delegada-chefe, e ela é que sugeriu: Alex, e se a gente ressuscitasse aquela campanha objetiva, direta, Conte até 10, né? A partir daí, eu mantive contato com o Conselho Nacional do Ministério Público, que detém a marca, né, dessa campanha,
E na quarta-feira agora, dia 13, nós teremos uma reunião na Câmara de Vereadores, todos estão convidados, para que efetivamente nós discutamos o que poderá ser feito. Nós temos algumas ideias, né? Mas como mudar Isso essa vai questão... ser discutido com a comunidade, com a Com a sociedade. comunidade, né? Certo. Chamamos mais de 20 órgãos da sociedade civil e, obviamente, das autoridades públicas. Nós precisamos do apoio judiciário, imprensa, Câmara, Prefeitura, etc., né? Para divulgar, né? Mas Isso. como fazer isso? Por meio de conversa, imagens, exemplos concretos que nós tivemos na nossa região nos últimos meses. E cientificamente falando aqui, contar até 10 inibe você tomar qualquer atitude ou ter qualquer ação que se volte de forma contrária a você. Então esse é o objetivo. Não é exagero aqui não, não é utopia não. Conte até 10 que há uma diferença muito grande. Sem dúvida. Fadel, muito obrigado. Boa Eu que semana para agradeço. você, bom mês. Obrigadão Muito aí por ter obrigado. atendido ao nosso trabalho, ao nosso pedido para darmos sequência aqui ao trabalho. Estamos à disposição. Muito obrigado. Até uma próxima. Agora, minha gente, 12h e 48 minutos, a gente vai falar ainda sobre tragédia. Um grave acidente deixou 3 pessoas mortas e 4 feridas. Esse acidente, como você vê nas imagens, foi gravíssimo, aconteceu ali na PR-281. A batida foi entre um carro e uma carretinha agrícola, bem utilizada aí, né, na área rural. Foi na tarde de ontem, domingo, como eu disse, na PR-281, no trecho entre Realeza e Planalto, no sudoeste aqui do Paraná. O condutor e a passageira do carro e também uma passageira que estava na carretinha morreram lamentavelmente aí nesse acidente. Outros 3 ocupantes do carro, também o condutor da carretinha, tiveram ferimentos graves, foram levados para o hospital. Situação que aconteceu aí, minha gente, na região sudoeste aqui do Paraná. Vai mandando mensagem lá que daqui a pouquinho eu vou trazer mais participação dos nossos telespectadores.